Estamos começando mais um programa Sala de Imprensa aqui pela sua TV Câmara. Este que é um programa, uma parceria da Associação Metropolitana de Comunicação, a AMECOM, e a TV Câmara, a sua TV Câmara. E o entrevistado de hoje, o nosso convidado, é o vereador Ricardo Silva. O vereador Ricardo Silva, que tem o seu nome, é Jefferson Ricardo Silva. Ele é natural de Apucarana, no Paraná. Chegou em Osasco na década de 80, mais precisamente em 1980, quando ainda tinha 2 anos de idade. Morador da Vila dos Remédios, é casado com Patrícia Silva e está em seu primeiro mandato como vereador. Faz parte da Câmara, ele faz parte de 4 comissões e ocupa hoje um cargo na mesa diretora, que é o de primeiro secretário. Permita-me fazer a leitura das comissões que o vereador faz, que o vereador é bem atuante, são 4 comissões de importância e relevância para a nossa cidade, que é a de políticas afirmativas de gênero, de raça e gênero. Ele é o relator nesta comissão, ele é o presidente da Comissão de Economia e Finanças, uma outra comissão extremamente importante também. Faz parte também da Comissão de Constituição e Justiça e, por fim, a Comissão do Idoso, do Aposentado, do Pensionista e dos Portadores de Necessidades Especiais. Bem-vindo, vereador, ao nosso programa. E para sabatinar o vereador, está aqui comigo também os colegas jornalistas Eliabe Vicente, da TV Câmara, também Armando Gonçalves, do jornal Fênix, e o jornalista Joel Miranda. Vereador, da onde surgiu o gosto pela política? Bom, a política, acho que não posso falar aqui que é de sangue por família, porque não tenho ninguém em família, na família que atue na política, mas posso mais dizer que foi depois que a gente se entregou para Jesus. Hoje nós somos membros da Igreja Universal e já praticamente 20 anos. Então, o que acontece? O trabalho da igreja ele é muito diversificado, mas é diretamente a pessoas. E que pessoas? Comunidade, né? Então, por exemplo, a quinta-feira retrasada, a gente estava no presídio aqui no CDP, né? A gente faz um trabalho lá dentro, vai ser aberto 8 igrejas dentro do CDP aqui de Osasco, masculino, feminino. Tem um trabalho no feminino não entra os homens, entra só as mulheres, mas aos familiares a gente dá assistência. O trabalho também na comunidade evangelizando, né, as pessoas, falando com pessoas. Então, ali você atende a pessoa, você recebe da pessoa a situação em que ela vive, que muitas das vezes é as mais difíceis que um ser humano pode viver. Então, esse contato com pessoas, nos hospitais, né, a gente faz trabalho também nos hospitais, não tenho feito, no presente momento, esse trabalho atuante, mas a gente fez muito aqui na época, foi em 98, 99, a gente ficou responsável do trabalho do hospital. Então, aqui no regional, na sala que é UTI, né, CTI, e tinha uma ala ali, que era uma ala de pessoas que tinham problemas psiquiátricos também. Então, você tendo contato com pessoas, porque a gente faz o trabalho pela igreja, é por amor àquelas pessoas, não é interesse, é pelo amor. Então, é isso que hoje nos deu assim essa proximidade das pessoas, nos teve a oportunidade de estar se elegendo, né, como vereador pela cidade. Então, o motivo pelo qual a gente está em contato com as pessoas é justamente isso. Então, ontem nós estávamos com um evento aqui na igreja, com 1.700 e poucos jovens, né? Terminou o evento, a gente foi fazer uma ação na praça, limpando a praça. Então, esse trabalho com pessoas já vem há 20 anos, e isso tem cada vez mais nos dado experiência em se colocar no lugar das pessoas, como elas vivem, como é o dia a dia, os problemas, né? À tarde também teve um evento com o pessoal que é usuário de drogas. Às terças-feiras a gente vai fazer um trabalho que é os Anjos da Madrugada, levar comida, levar roupa, ajudar essas pessoas que têm interesse em sair da rua, documento. Então, a gente começa a ajudar a pessoa na inclusão dela novamente à sociedade, né? Então, por esse motivo, a gente está hoje representando Osasco, que não vai ser diferente. Nosso interesse vai ser as pessoas, o bem dessas pessoas. E hoje nós estamos fazendo um trabalho na comunidade, que é, por sinal, muito positivo, para trazer, no caso da política, a informação,
né, e aquilo que é de interesse das pessoas, ou melhor, que é de direito das pessoas. O povo não tem informação, as pessoas não têm informação. Até pela questão do vereador, as pessoas têm aquela ideia que o vereador pode tudo. O vereador pode, e quando sabemos que não é verdade, mas a gente, dentro desse contexto, vem ali dar essa ciência para as pessoas e direcionar elas qual o melhor caminho para que ela possa ser atendida dentro do âmbito público das questões que são de ordem pública. Obrigado, vereador, por explicar o gosto pela política, e vamos apimentar o nosso programa. Vamos abrir agora as perguntas aos nossos convidados, que farão pergunta, aliás, ao nosso convidado, vereador Ricardo Silva, que está aqui do PRB. Eu havia não mencionado o Partido Republicano Brasileiro, da qual ele faz parte. Eliabe Vicente, fica à vontade, o microfone está aberto. A sua pergunta ao nosso convidado. E há mais de 10 anos faz parte desse partido, né, sim, vereador? Sim. Agora, 4 comissões, faz parte da mesa diretora e ainda tem as obrigações como vereador, que é fiscalizar e criar projetos. Como é que o senhor tem administrado todas essas responsabilidades, vereador? Então, tudo com planejamento e organização, né? Não é fácil, de fato. Ainda tem a questão da igreja, as atividades que a gente tem nos grupos, né? Que nem quando nós fomos no presídio, a gente tinha que estar lá às 5 horas da manhã. Então, eu levantei 3h30, tomei banho, peguei mais um amigo que é da igreja, não é assessor, e a gente estava lá de manhãzinha. Então, é desgastante, né? Porque a agenda é grande, né? Mas, assim, tudo com organização e planejamento. Então, a maneira que a gente vem trabalhando, eu tenho me posicionado, tido a postura que nem... Eu cheguei aqui alguns minutos atrasado, quase 20 minutos aí, mas me desculpei porque eu não gosto de chegar atrasado em nenhum lugar. Sempre chego 15, meia hora antes com antecedência, tá? Então, por isso que eu estou falando, é a organização. Então, eu fico chateado quando chego atrasado, não é hábito, não gosto. Nós não temos essa disciplina, né? Mas é tudo planejando. Então, amanhã nós vamos ter a sessão, anteriormente a sessão tem as comissões, tem os horários que as comissões elas se iniciam, né, ao início de ao término de outra, depois a gente engaja direto na sessão, e assim vamos trabalhando, né, para procurar atender as necessidades das pessoas e também a expectativa do povo, né, que espera de nós políticos uma ação diferente, uma postura diferente, e a gente está indo nesse caminho. Então, diante dessa demanda toda, a gente se organiza, tem alguém que me ajuda nas agendas, né? E a gente procura ir pontuando direitinho para poder atender. Agora, as comissões, né, falando um pouquinho das comissões, naquilo que foi colocado, que é nosso trabalho aqui e dever de dar resposta, a gente tem esperado muito, sim. Esperado em que sentido? Na questão positiva dos projetos, para a gente poder contemplar a cidade com projetos que sejam aí de importância mesmo, que sejam de impacto, que sejam de relevância, né? Porque o nosso trabalho na política não teria sentido se a gente vir aqui para só ser mais um, né? A minha intenção é fazer a diferença. Então, dada essa proposta, tendo a oportunidade de estar em 4 comissões, né? Isso aí, para mim, é um desafio e uma oportunidade de mostrar para aquilo que a gente veio. Vamos continuando aqui nossas perguntas. Armando Gonçalves, do Jornal Fênix, sua pergunta ao nosso convidado. Vamos lá, eu quero agradecer o Rodolfo mais uma vez pelo convite. Quero agradecer a MECOM com essa parceria, né, com a TV Câmara, no programa Sala de Imprensa, os meus amigos, companheiros Joel e Eliabe, e o vereador, né? E agradecer a você também que está assistindo esse programa, né? Porque a política não é só no período da eleição, né? Então, quem está assistindo hoje está se policiando, se preparando, e a nossa função é essa, é informar e tentar arrancar o máximo de informação possível para que a gente mantenha o cidadão informado. E eu gostaria, o vereador, estava aqui, né, o Eliabe perguntando, e eu estava aqui avaliando, né? Você é uma pessoa evangélica, né, já está há muitos anos na igreja, que, na verdade, o que te trouxe até a Câmara Municipal é um resultado de valores, né, que veio ao longo do tempo se praticando, e a vida pública também é necessária, né? Então, isso te levou à vitória na Câmara Municipal. Eu gostaria de saber como que você avalia hoje o governo do Rogério Lins, desde quando, né, ele tomou posse em janeiro, como que o senhor avalia, né, essa gestão e o que o senhor espera, né, que encerra o seu mandato?
Olha, questão da avaliação, eu acho que no presente momento é até um pouco difícil de você avaliar. Nós estamos em 4 para 5 meses de governo, né? É difícil de ter uma avaliação positiva. Por quê? Porque até eu fiz um questionamento sobre esse período. Porque as pessoas esperam logo de imediato. A expectativa das pessoas hoje, qualquer pessoa, né, a expectativa, acho que do ser humano hoje, nos dias atuais, é de imediatismo, né? É questão de resolver. Por exemplo, a pessoa que está desempregada, ela começa a trabalhar, mas ela não vê a hora de receber o salário. Por quê? Porque ela tem as suas demandas, suas necessidades, seus compromissos. E na política não é diferente. As pessoas também têm uma cidade onde ela espera tudo de melhor. Saúde de melhor, trânsito de melhor, educação de melhor, segurança de melhor, o atendimento público de melhor. Então, no presente momento, ainda a gente não conseguiu assim ver um resultado final disso. A gente vê que o prefeito tem trabalhado, a gente vê que nossa cidade passou por um momento delicado em questão de uma ação aí, né, através da promotoria, uma coisa que ainda está em andamento. E, diante desse cenário, né, como se tivesse havido uma guerra em Osasco. Isso que é verdade. A gente está ainda reconstruindo a cidade. E o prefeito, com a ideia da renovação, sim, surgiu, né, uma expectativa muito grande nas pessoas, nos moradores de Osasco, né, uma renovação. Então, as pessoas entendem que é renovação mesmo. Então, elas estão aí na ânsia de que essa renovação ela venha se concretizar, né? Mas acredito que nos próximos dias, nos próximos meses, com o trabalho, com a dedicação do prefeito, dos seus secretários, a gente vai conseguir começar a ver Osasco andar dentro dessa renovação que foi, né, determinada pelo prefeito. Só que as pessoas elas querem tudo para ontem. Elas querem tudo para ontem. As pessoas elas não têm a paciência de esperar, até porque tem casos, como eu citei na semana passada na tribuna, que é a questão da saúde, a saúde não espera. Exato. A pessoa está com dor ali, ela não pode esperar, ela é uma questão emergencial. Até por uma questão de lei, às vezes, né? Por exemplo, um processo licitatório ele exige algum prazo, algum período para que dê continuidade a algumas coisas, né? Sim, mas assim, essa é a questão, é que eu falo, às vezes as pessoas não têm essa informação. O povo de Osasco, o munícipe, na sua maioria, não sabe o que é a licitação. Eles não entendem que existe a licitação, não sabem por que existe, nem a demanda de tempo para isso poder evoluir e se concretizar, né? Então, assim, a gente tem procurado se aproximar das pessoas. Foi até bom você citar isso para dar essa orientação para elas. Porque as pessoas elas acham que o prefeito simplesmente fala, faz isso e tudo começa a acontecer, né? E não é assim. E, diante disso, talvez muitas questões, torna-se um entrave para o prefeito realizar determinadas coisas, as pessoas não têm ciência disso, né? E acaba amanhã falando que o prefeito não faz nada. Então, sempre é por não conhecer essas realidades é que o povo, às vezes, interpreta o vereador, o prefeito, qualquer pessoa, eles têm um entendimento que poderia se resolver, mas não resolveu. Existe muito entrave, muita burocracia nesse meio de campo todo, e a gente torce para que isso seja otimizado, que seja isso realizado quanto antes, para que as pessoas não venham sofrer porque faltou alguma coisa na saúde e a pessoa veio a sofrer com isso. Então, a nossa luta é principalmente para que isso venha se desburocratizar. Bacana. Joel, a sua pergunta nesse bloco. Vereador, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, ter aceitado o nosso convite. E eu ainda vou fazer minha pergunta ainda no campo da avaliação. Tá. O senhor representa a renovação aqui da Câmara Municipal. O senhor e outros 12 vereadores representam a renovação, e, junto com essa renovação, chega também novas ideias. E creio que vocês, vereadores aí da Nova Safra, trouxeram novas ações para a Câmara. Mas, diante disso, eu pergunto ao senhor, como o senhor avalia essa legislatura, essa composição da Câmara e o trabalho que vocês estão desenvolvendo até aqui? Já já o vereador Ricardo Silva responde a pergunta sobre a renovação. Fique ligado, esse é o Sala de Imprensa aqui na TV Câmara. Voltamos já. Eu
mas eu sei quem vocês são. São aqueles que aparecem só em ano de eleição. De terno e gravata vão pra televisão. Prometem nos ajudar pra ganhar votos da população. Dizem que oferecem educação de qualidade, mas pôr o próprio filho na rede pública não tem coragem. Como vocês querem que a gente aprenda? Falta creche, falta escola, e as que tem não tem merenda. E a verba da saúde não sei pra onde vai. Não tem remédio, poucos médicos e faltam hospitais. Não dá pra acreditar que vai ser diferente. Depois que são eleitos nunca se lembram da gente. O futuro da nação um dia vai escrever a história. Se quiser ser a mudança, então essa é a hora. É ano de eleição, senhor candidato, é bom saber que se não assinar, não vai ter colo pra você. Nós queremos saúde, precisamos estudar, não vai ter colo se você não assinar. Temos nossos direitos, você tem que respeitar, não vai ter colo se você não assinar. Quem assina o compromisso de prefeito amigo da criança, conta com a Fundação Abrinq para melhorar a vida das crianças. Cobre seu candidato, ele precisa saber que não vai ter colo e nem voto enquanto não assinar. Oi, só mulherada. Se hoje for dia de bebedeira, não vá fazer besteira não, hein? Tipo, pegar a estrada ou pegar carona com quem bebeu. Melhor terminar a noite solteira. Se cuida, mulher. Suas mãos podem contar histórias. Suas mãos podem mudar histórias. Estamos de volta com Sala de Imprensa aqui na sua TV Câmara. Essa que é uma parceria da sua TV Câmara com a Associação Metropolitana de Comunicação, a AMECOM. E o entrevistado de hoje é o vereador Ricardo Silva, do PRB. No último bloco, o nosso colega Joel Miranda fez uma pergunta referente à renovação. O vereador, juntamente com mais 12 vereadores, fazem parte da bancada que considerou-se a renovação da Casa de Leis. E o colega Joel, vereador, perguntou qual é a sua avaliação desta nova legislatura. Aí sim, aqui a gente estamos muito próximos uns dos outros, no caso dos vereadores. Existe uma harmonia, existe muita vontade de trabalhar, existe o empenho de todos para que a gente possa, como eu disse, não estar sendo mais um na história, mas para fazer a diferença. É claro que isso vai depender de cada um, mas a Câmara hoje ela tem trabalhado através da presidência do presidente Lindoso para poder mudar toda a maneira com que era se tratado através do dia a dia, o trato entre os vereadores, a começar pela postura, tirando tudo aquilo que era de errado, ou aquilo que era como vício de política da casa. Então, isso tem sido um cuidado, um fator que tem feito a diferença, né? Uhum. E os vereadores em si, por exemplo, cada um tem buscado aí atender aquilo que foi prometido durante a campanha, aquilo que eles se propuseram a fazer, a realizar dentro da cidade, quanto também aquelas pessoas que estão mais próximas, aquelas pessoas que foi o eleitorado, que acreditou no projeto, acreditou naquilo que ele propôs. Então, a avaliação minha é que a gente está indo bem, sim, né? Muitas mudanças, como agora, a última que nós votamos, a questão do corte, diminuição de cargos, a regulamentação dentro da própria casa, enfim, são as ações que a mesa diretora, todos os vereadores têm se empenhado para poder, de início, acenar como um gesto de que a gente quer sim a mudança, de que os vícios passados têm que ficar no passado. A partir de hoje, a gente tem que trabalhar assim pelas pessoas, lutar pelas pessoas, fazer aquilo que o dever do vereador, não apenas fiscalizar o prefeito, não.
mas é lutar pelas pessoas. Porque as pessoas elas acreditam em você, como eu disse, elas acham que o vereador pode tudo, mas o vereador pode lutar pelas pessoas. Sim, é dever dele representar as pessoas também, junto aos poderes públicos, para que ela seja assistida em tudo aquilo que é de necessidade. Ou então ele direcionar isso para que ela vá adiante, seja pelo judiciário, defensoria, para que ela busque o direito dela. Então, para mim, o primeiro momento é de muito positivo o nosso trabalho, a nossa união aqui dentro da casa. Vereador, recentemente o senhor aprovou nesta casa um projeto de lei que exige que o poder público afixe, aliás, a escala de plantão dos servidores que estão prestando serviço nas unidades de saúde. Gostaria que o senhor apontasse quais são os benefícios e o que essa lei pode melhorar o Sistema Único de Saúde em nosso município. Então, já começa por aí, é uma informação, né? As pessoas hoje, sempre eu vejo, o povo hoje, lógico que tem pessoas que, às vezes, ela poderia buscar informação, mas é falta de informação. Então, quando você vai num posto de saúde, você vai numa UPA, você vai no pronto-socorro, no hospital em si, o que você espera? Você espera ser atendido. E qual que hoje é a deficiência da questão que muitas pessoas, da questão da saúde que as pessoas alegam? Demora muito. Ou então não tem médico. Né? Muitas foram as denúncias desde o início do ano para cá, em relação a não ter médico, demora de atendimento, ou o médico atendeu de maneira errada. Né? Então, com essa lei, então as pessoas vão ter lá o nome do profissional, né? Plantonista, seja o enfermeiro-chefe, auxiliar, médico responsável, pediatra, enfim, ele vai ter o nome das pessoas, para ele exigir que essas pessoas, que esses profissionais atendam ela. E se por algum acaso não tiver atendimento, ela vai ter ali, se cumprirem a lei direitinho, o nome do profissional, o CRM dele, né? E também, se for atendido de maneira errada, equivocada, então ele vai ter também, como é direito dele, reclamar daquele profissional, porque o atendimento não me avaliou, apenas perguntou e já foi e receitou, sem poder avaliar. Então, é por esse motivo que acho que esse projeto ele vai ter, de início, né, grande e fundamental importância para aqueles que usam o sistema de saúde do nosso município. Vamos abrir mais uma rodada de perguntas com os nossos convidados. Agora é a vez do nosso colega Joel Miranda fazer a pergunta ao vereador neste segundo bloco, este que é o programa Sala de Imprensa. Vereador, na sua opinião, o que deve ser feito para diminuir o tempo de espera que hoje existe na rede de saúde? Espera para as consultas, né, para os exames. O senhor tem alguma sugestão? Olha, é uma questão muito crítica o número de espera pelo número de pessoas. Ou seja, é uma equação aí que não bate. Nós temos um hospital, por exemplo, Antônio Gígaro, né, para atender um número que é insuficiente. Já começa por aí. Então, é necessário muito investimento, né? Só que, antes de chegar no investimento, antes de chegar nessa condição, seria necessário uma reeducação das pessoas. Por exemplo, você vê, hoje em dia, quais são, eu não tenho aqui de cabeça, quais são os maiores índices na questão do atendimento, né? Tirando pronto-socorro, por exemplo. Por que a pessoa está internada? Qual o motivo que levou ela a internar? Foi para ela amanhã fazer um procedimento cirúrgico. Coração? Mas por que gerou isso? Por causa de um vício, por exemplo, né? Então, são muitas questões que levam, né, chegar nesse índice alto de pessoas que necessitam, né, do atendimento de saúde, sendo que antes de chegar nesse número alto, acho que a gente poderia combater isso já no início, né, onde eu falo da reeducação, tanto na questão de alimentação, né, a gente não tem esse incentivo, a gente não tem esse trabalho no município, não temos, nem na escola, né? Nós não temos isso com os pais que têm essa informação e repassem aos seus filhos, e os próprios pais praticam novos hábitos, vícios. Eu não tenho esse número, mas também não soube, deve ter. Por exemplo, qual é o número que as pessoas que fumam cigarro, elas, decorrente ao fumo do cigarro, hoje elas estão nos hospitais? Existe um número elevado de pessoas. Então, quer dizer, você vê que são vários fatores que lá no fim
leva esse alto número de pessoas na espera. Por quê? Porque são várias pessoas. Por exemplo, as pessoas que precisam fazer hemodiálise. É um número grande. Muita gente está morrendo na fila de hemodiálise. Muita gente está morrendo na fila de um transplante de, por exemplo, fígado. Por quê? Vários fatores. Decorrentes quais? Hoje, a bebida, né, é um dos maiores fatores que leva a pessoa a ter um problema. Então, quer dizer, eu acho que se nós... O combate, hoje, honestamente, é só investimento financeiro. E recurso para isso nós temos? Nós temos recurso para isso? Nós não temos um recurso que contempla hoje, eu acredito, toda a população de Osasco. Porque é muita gente doente. Então, é um problema macro, um problema de alta complexidade, só que, para a gente poder pensar na resolver aqui, temos que já tentar estancar aqui embaixo. Né? Evitar que essas pessoas elas, tenham necessidade de usar o sistema de saúde. Porque bilhões, eu tenho certeza disso, bilhões, nível Brasil, a gente conseguiria aí, não gastar na saúde. A gente poderia gastar em outras coisas, como, por exemplo, educação. Então, mas hoje, para a gente poder resolver a questão da fila, é ampliar o atendimento. Para ampliar, você tem que dispor de profissional, você tem que ter um gasto que hoje, acredito, de repente, a nossa cidade ela não conseguiria contemplar. Até porque Osasco recebe muitas pessoas, não só de Osasco, recebe pessoas de todos os municípios vizinhos, que, por sua vez, também não conseguem dar conta lá e acaba as pessoas escoando para cá. Então, veja a complexidade do assunto. Mas é lógico que o dever do poder público, seja no município, no estado, no governo federal, é atender as pessoas. Só que a gente vai precisar investir mais. Então, a gente tem que aumentar um recurso maior, conseguir aí uma ajuda via governo federal para poder contemplar essas pessoas. Então, até na comunidade, a gente tem vindo para falar sobre a questão de hábitos, a começar de alimentação e outros que amanhã, se ela não mudar, daqui tantos anos, ela vai necessitar usar o sistema de saúde do município forçado, uma força maior. Quer dizer, talvez não necessitaria. Então, acho que hoje... em São Paulo, por exemplo, tem um sistema lá que o prefeito fez, né, que é o Corujão, o atendimento à noite. Né, é um meio para desafogar a fila, em contrapartida, as pessoas não reclamam de não ter a condução, né, o meio de transporte para chegar até lá, e outras falam a respeito da segurança. Como é que eu vou sair à noite? Se é tanto perigo, coisa e tal, coisa e tal. Então, quer dizer... Vai ter sempre um problema para se olhar, né? Aí, vereador, o senhor estava falando da questão da ajuda federal. Osasco construiu aí 3 UPAs, né? Uma no centro, uma na Zona Norte, lá na Vila Menck, e a outra no Jardim Conceição. E no Jardim Conceição. Por outro lado, a UPA do centro, junto com o Hospital Central, foi terceirizado. Certo. O senhor acha que isso é uma saída, essa terceirização é uma válvula de escape? Porque as outras 2 UPAs também vão ser terceirizadas. É esse o caminho, vereador? Então, olha, a terceirização, o que é a terceirização? A terceirização é você poder reduzir custo. E tudo que você reduz custos, embora você não pense que você vai reduzir custo para cair qualidade, não é essa a intenção, mas cai a qualidade. Hoje, em tudo que é terceirizado, cai a qualidade. Por quê? Porque você reduz custos. Então, se você vai reduzir custos, ou seja, o profissional que vai estar atendendo ali, possivelmente, ele não venha a ter as mesmas condições que, se fosse diretamente ligado, você teria, né? Que são os benefícios, ou um salário no patamar determinado ali que a pessoa ela almeja ganhar. Mas a terceirização, o que acontece? Eu vejo que ela pode ser que sim, pode ser que não. Depende daquilo que a prestação de serviço se propor a fazer, o prestador, e de que maneira, com a qualidade, né, que foi especificado pelo contratante. O senhor foi recentemente, né, na UPA Centro. Fui. E o senhor até usou a tribuna. Foi. E falou que o atendimento ali tem uma demora, falta Fiquei 1h20 lá. Falta uma humanização. O senhor acha que a próxima OS que vir para a cidade para fazer essa gestão de saúde tem que pensar nesse lado mais humano? Porque a pessoa já está ali porque ela está doente, né? Não está ali porque ela gosta. Lógico. E aí, se ela tem um atendimento mais humano, um atendimento mais acolhedor,
já melhora. Então, talvez as próximas OS têm que vir com esse pensamento? Sim, sem dúvida. Porque como é que pode você atender uma pessoa, né, que, como você bem disse, ninguém vai no hospital porque quer. Então, quando a pessoa chega ali, ela chega toda sensibilizada, com dor, né, ela querendo praticidade. Ó, tá aqui, meu nome é isso aqui tal, e de imediato passar com o profissional para ela ser atendida, né? E agora, aí cabe quem vai contratar. Isso é óbvio. Se eu vou contratar você, você vai me falar como que você vai proceder, como é que você vai trabalhar, de que maneira que você vai agir, quais são as suas, né, as suas condições de trabalho. E eu vou avaliar se eu acho que para mim isso é viável ou não. Então, isso é uma coisa que quem for contratar essa nova OS, né, o responsável, né, que for fazer isso, ele tem, eu acredito, né, que já imagino eu, né, a pessoa já deve ter feito pesquisas no mercado, correto? Visto números, né, de atendimentos, aquilo que a pessoa, o contratante, a pessoa que vai representar o S vai propor à cidade, aqueles que necessitarem de usar da saúde, o que ele vai dispor para atender na saúde, né? Ele tem que ter todos esses números aí, para amanhã ele mesmo vai chegar numa conclusão de contratar alguém, mas esse alguém é óbvio, né, que tem que ter todo o perfil para atender a cidade de Osasco. Existem cidades e cidades. Nossa cidade tem essa questão de que muita gente vem de fora para ser atendido em Osasco. Então, o prestador de serviço tem que estar ciente disso, de todas as informações. Eu preciso de todas as informações que a cidade, qual é a real situação da cidade, e a pessoa do lado de lá precisa saber também o que ele espera, né? O que você faça, qual é o serviço que você quer que eu atue dentro do município através da saúde. Sendo assim, aí sim, conformidade, eles vão assinar o contrato, enfim, né? Mas é óbvio que, como eu fui no sábado lá, passei na UPA, a moça que chegou lá para ser atendida, ela tinha acabado de dar à luz, e ela queria apenas tirar o parto. E a moça que recebeu ela, né, acredito que ela não tem perfil nenhum para estar trabalhando ali, ela recebeu a moça, a pergunta dela como uma crítica. Ela só queria saber se ali eles tiram um ponto, né? Depois que ela tinha feito o procedimento de parto, se poderia tirar o ponto. Ela falou assim, olha, eu agora acho que vou ter que mudar minha profissão, vou ter que ser, né, recepcionista. Quer dizer, inconveniente. Então, a pessoa que for contratar tem que ter essa... Poxa vida, se a pessoa não tiver essa capacidade, quem são as pessoas que vão estar na recepção? Como é o atendimento delas? Né? Saber se essas pessoas têm... Por exemplo, para todo cargo, para toda profissão, você tem que ter uma qualificação. Essas pessoas são qualificadas, elas preenchem ali a questão do requisito para estar onde estarão? Sim, então tudo bem. Se não, não, pelo amor de Deus, porque pessoas como essa daí, que a gente viu lá, é um absurdo isso. E as pessoas que pagam os seus impostos e que têm uma grande esperança de uma renovação, as pessoas sonham, viabilizam isso. Se se tratar dessa maneira, isso é péssimo para o prefeito. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já com Sala de Imprensa aqui na TV Câmara. Graças à economia voluntária feita pela população, estamos mantendo o abastecimento de água para os nossos clientes, mesmo durante a maior falta de chuva dos últimos 84 anos. Mas a seca continua, assim como o desafio de todos nós. Por isso, estamos ampliando o bônus para as 31 cidades atendidas pela Sabesp na região metropolitana. Quem economizar 20% vai ganhar 30% de desconto na conta de água. Com o esforço de todos, podemos fazer muito mais. Água, sabendo usar, não vai faltar. Eu tô aqui para dizer que eu tenho muito orgulho de ser embaixador da marca Sou Fã de Criança, do GRAAC. Primeiro porque eu sou fã do GRAAC, de tudo que realizam para criança e adolescente com câncer. Depois porque, como eu sou fã de criança, o GRAAC vai conseguir manter a qualidade do atendimento que realiza quando a expansão do seu hospital estiver pronta. Vejam como vai ficar bonito. E o melhor, eu fui convidado para cortar a fita de inauguração do novo anexo do hospital em 2012. Eu quero estar com cada um de vocês. Mas para isso acontecer, é preciso que você, na hora das compras, faça a opção de produtos com esta marca. Venha fazer parte do Fã Clubinho.
A gente tá junto faz um tempão. Ele é um grude. Ciumento. Semana que vem a gente completa 3 anos de namoro. Ele vai sair de moto pra me encontrar e... Ele se arrisca muito, sabe? A nossa vida vai ficar muito difícil depois do acidente. Como ele chama? Estatística. Estamos de volta com o Sala de Imprensa aqui pela sua TV Câmara. Essa que é uma parceria da TV Câmara com a Associação Metropolitana de Comunicação, a AMECOM. E o nosso convidado de hoje é o vereador Ricardo Silva, que é o primeiro secretário desta Câmara. E aqui diretamente do plenário Tiradentes, vereador, nós estamos aqui nesse bate-papo. O senhor é muito ligado às questões religiosas, principalmente as que envolvem a família. Gostaria que o senhor falasse um pouco, porque recentemente também o senhor apresentou uma preocupação com esse tal jogo da baleia azul. Gostaria que o senhor falasse um pouco para nós qual que é essa preocupação, levando em conta a família. Então, sobre a família, é um tema que a gente vê hoje, não aqui em especial na nossa cidade, mas no Brasil e no mundo, uma questão que fica triste a gente ver a família de hoje e a família de 20, 30, 40, 50, 60 anos atrás. Hoje a família em si, ela tomou um rumo, né, que parece não ter mais volta, porque hoje o pai, né, hoje em dia é difícil se ter um matrimônio, né, e aí o filho que foi fruto desse matrimônio, ele muitas das vezes sofre as consequências, né, pela falta do pai ou pela falta da mãe. E isso tem gerado, nos dias de hoje, muitas questões. Por exemplo, a juventude de hoje é uma juventude diferente de anos atrás. E essa juventude ela foi influenciada por diversos fatores, mas o principal é a falta da família, né? Então, hoje você vê, por exemplo, todo dia cresce o número de jovens presos, né? Os jovens detidos na Fundação Casa. E isso é o resultado do quê? Falta da presença do pai e da mãe, da família. Então, a família, hoje em dia, as pessoas atribuem a educação na escola. A educação começa dentro de casa. A postura que o filho... tem um ditado que diz, né? O filho ele é reflexo do pai e da mãe. Isso é verdade, né? Hoje em dia, o pai e a mãe, aqueles que estão juntos diante da situação financeira, que é de dificuldade, pouco tem tempo para o seu filho, e por não ter um cuidado de tentar tirar esse atraso no final de semana, numa descontração, num passeio simples que você vai no parque, conversando com seu filho, então essa parte fundamental, base, ele acaba absorvendo na escola, acaba absorvendo com pessoas na rua. Então, o que era para o pai e a mãe passar, esse ensinamento base, postura, ter a visão do amanhã você se tornar uma pessoa... Hoje em dia não tem esse direcionamento mais. Então, eles vão hoje ao tempo, dentro daquilo que ele vê, né, com os amigos, ou absorve na internet, absorve... Então, quer dizer, hoje em dia é por esse caminho que a sociedade está sendo construída. E isso, paralelamente, a gente vem observando e vendo os resultados. Quer dizer, os jovens hoje que não obedecem mais o pai e a mãe ficar refém dos jovens, a violência desses jovens, amanhã esses jovens sem perspectiva de vida, né? E isso é um caso é uma situação muito delicada, e a gente, né, por sermos cristãos, a gente ora para que isso mude, né?
A maioria das pessoas que vêm à igreja hoje é justamente por esse motivo, né? Meu filho, eu já não sei o que fazer com meu filho. Como pode o pai e a mãe chegar numa situação dessa? Perdeu a rédea do filho, perdeu a rédea da filha, né? Então, isso é hoje, imagina daqui 10 anos. Então, a tendência, como eu disse logo no início, é um curso que parece não ter mais volta. Então, mas aí vai caber o pai e a mãe buscar, né? Buscar com todas as forças, reabilitar esse relacionamento entre seu filho. E aí você observa que um número de trabalhos que são feitos via internet, mas eu digo trabalho, mas na verdade nem é trabalho, até é errado falar dessa maneira. O que as pessoas fazem na internet, pessoas que começam a difundir na cabeça dos jovens, né, automutilação, começa a haver um assédio para que esse jovem ele comece a mostrar foto nua, né? Ele começa a postar foto nua. Aí você tem, no outro lado, pessoas que têm interesse em ter uma relação sexual com uma criança, que são os pedófilos, né? E outras pessoas maldosas que, por um jogo, querem fazer com que uma criança venha até se matar. Então, tudo isso é porque está faltando quem? Está faltando o agente do pai e da mãe. Se o pai e a mãe estiver acompanhando essa criança, dificilmente, possa ser que sim, possa ser, mas seriam casos isolados. Não essa avalanche, né? Que parece que vem primeiro uma situação de pedofilia, levam milhares de crianças aí a serem vítimas de uma maldade, vem a questão do nudes, milhares de crianças expostas nuas nas redes sociais, né? Isso causa trauma, enfim, são coisas que vão marcando essas crianças, que amanhã, posteriormente, por já não ter um apoio do pai e da mãe como deveria, amanhã ela vai refletir isso na sociedade. De que maneira? Não sei. Mas hoje você vê indícios de violência sempre aumentando, não tendo compostura. Hoje em dia você vê esses rolezinhos que tem no shopping. Poxa, isso é um sinônimo que aquela criança, ela, com certeza, não tem o pai ou a mãe, ou os dois deixaram a criança, ou Deus dará. Como é que uma criança tem uma postura dessa no shopping? Então, são coisas assim que você identifica que a família hoje, infelizmente, está se tornando, de fato, uma questão extinta. Sim. Complementando, vereador, o que você está dizendo, a sensação que nos causa também é justamente que o que prevalece é a lei do mínimo esforço, né? E, por um outro lado, a gente vê que a coisa errada, o que não se deve fazer, é praticado com a mais alta eficiência. Não é? Então, aquilo que não presta, por exemplo, o caso da baleia azul, né, às vezes eu penso, o que leva uma pessoa que está administrando isso, causando mal para a pessoa? A minha pergunta é para você, que é uma pessoa religiosa, porque visivelmente ninguém tem lucro através disso, para explorar um jogo desse, entendeu? Você acredita que quem administra esse jogo, baleia azul, ele pode ter alguma relação de algum grupo satanista ou algo nesse sentido? Olha, talvez não seria isso diretamente, mas essas coisas vão surtando. A maldade, né, ela vai surtando. Começa por um segmento, por um tipo de jogo, por um tipo de ação, um tipo de atitude, e assim vai indo. Uma moda, né? Mas isso, lógico que isso aí é um mal. Não vou dizer se é um grupo satanista, mas é um espírito que domina uma pessoa, entendeu? Lógico, não vamos generalizar, nem sempre isso. Tem gente que é gente maldosa mesmo, né? Mas isso aí sim, tem influência espiritual sim, né? Entendi. Por isso que a sociedade, talvez as pessoas hoje não entendem porque as coisas estão indo de mal a pior. É óbvio que as pessoas estão cada vez mais longe de Deus, né? Hoje em dia, as pessoas só procuram a Deus ou vai à igreja quando ela está com um problema. Fiquei sabendo que meu filho está se prostituindo, está se viciando, por exemplo. Ela vai na igreja desesperada. Porque para o pai e a mãe é chocante abrir o quarto e ver o filho cheirando pino de cocaína, por exemplo, ou coisas do gênero. Então, é por essas e outras que a gente vê que a sociedade tem indo de mal a pior, né? Mas, assim, eu gostaria de aproveitar esse momento, né, que a televisão ela proporciona, de convidar os pais e a mãe. Se o senhor, o pai e a mãe, não sabe o que fazer com o seu filho, vá a uma igreja, procure uma orientação, procure uma oração, né? Vá à igreja, porque se você for à igreja, então lá você vai ter uma orientação dentro da Bíblia, para que você possa saber o que fazer com o seu filho. Se, de repente, hoje você tentou dando um presente, conversando, agradando, passeando, você fez de tudo. Agora, o que eu peço é que as pessoas não deixem para o último recurso a fé, porque a fé tem que estar em primeiro lugar, não em último, né? Tá certo? Isso aí.
Vereador, tem na pauta aqui da Câmara um projeto de criação do Conselho do Bem-Estar Animal. E quais são as demandas desse conselho? O senhor poderia esclarecer para nós? Então, esse conselho é justamente beneficiar aqueles animais que hoje foram abandonados, que foram recolhidos. Por exemplo, nas zoonoses, em Osasco, existe um trabalho excelente feito por eles, mas eles têm seus limites. Os cachorros que são ali recolhidos, ou os cachorros que foram abandonados, enfim, todos aqueles animais que estão ali em busca de uma doação, né, que alguém venha retirar eles dali, a partir de então, o que acontece? Esse conselho justamente vai ajudar no trato de que esses cachorros, esses animais, eles sejam bem tratados. O custo que existe hoje, o custo que existe para que esse animal ele continue lá na baia, vai ser justamente esse fundo que vai bancar, né? Um fundo que não vai onerar a prefeitura em nada, né? Vai ser de parceiros, associações, e essas pessoas também vão compor o conselho que vão ajudar nesse trato do fundo, né? Justamente para que esses animais eles tenham condições de não apenas estar ali, mas uma vez mantidos ali, eles terem boa alimentação, como hoje já tem, né? Só que a proporção tem crescido, né? E a gente poder amparar eles e poder fazer com que esses animais amanhã sejam, né, através de iniciativas, tal qual a gente fez o projeto de lei também, para que na homepage da Prefeitura, da Câmara, tenha lá esses animais, né, tenha a descrição desses animais, o tempo de vida, né, e as pessoas possam ali ter a possibilidade de estar adotando um bichinho desse. Falando assim, resumidamente, por causa do nosso tempo. Tem, vereador, um pet park, um único pet park que ajuda aí na saúde, no desenvolvimento do animal, né? Ele vai brincar, pula. Em São Paulo, tem um projeto que tem um hospital veterinário público. Dá para pensar para fazer um hospital nesse molde aqui em Osasco também? Sim, sim. É possível, né? É claro que hoje nosso município tem várias prioridades, né? Dentro dessas prioridades, né, é possível a gente encaixar, né, esse hospital para que venha o nosso município ter a condição de atender as pessoas que têm os seus bichinhos lá, tá? Eu vejo isso uma ótima iniciativa. A gente já tem conversado sobre isso, né? Existem mais vereadores também interessados. No caso, o próprio prefeito também já tem como, né, plano de governo, né, inserir em Osasco um hospital que atenda, e vejo isso como benefício, vejo isso como uma coisa que vem ajudar, porque hoje em dia as pessoas aumentou muito esse amor, essa proximidade, né, aos pets. Então, você tendo um hospital, você vai ajudar com que aquelas pessoas menos favorecidas, que hoje em dia, de repente, não têm condição de pagar, ainda que seja uma cirurgia que é caro para esse tipo de animal, os pets, então ela vai poder ter aí um suporte do município. O único pet park que tem é na Vila Ara. Alguém que tem um animal lá na Zona Norte fica difícil, longe, né? Há projeto tramitando na Câmara para que haja um pet park na Zona Norte? A princípio, não. Projeto, não. Tá? Mas é como eu disse, existem prioridades, né? Dentro das prioridades, o prefeito ele vai, né, encaixando ali aquilo que ele viabiliza de melhor para a cidade. É o momento agora de fazer um pet park, aí o prefeito que vai estar vendo essa questão, entende? Mas, assim, o que existe hoje, o pet park é de excelência, ali no Vila Ara, onde tanto o cachorrinho pode interagir com outros, e os próprios donos estão ali acompanhando uma atividade com seus bichinhos, né? Porque tem interação dos próprios animais entre eles e as pessoas que levam os cachorros para passear, e ali o cachorro desestressa, o cachorro brinca, enfim. Vou fazer uma rapidinha aqui. A última, nós estamos com o tempo estourado. Olha, é que eu fiquei sabendo que o senhor faz um trabalho de conscientização política nos bairros. Como que o senhor faz isso, vereador? Pode explicar para a gente? Porque o país hoje ele vive num momento diferente. De descrença. Exatamente. Como que o senhor faz esse trabalho nos bairros? De conscientização. Rapidamente, é como o Rodolfo falou, essa descrença, eu vejo assim, as promessas, né? Então, as pessoas acreditam nas promessas. Você prometeu, a pessoa entende o que você vai fazer. Mas as pessoas sabem se essa promessa é verdadeira ou não? É uma outra conversa. Então, esse descrédito é o cúmulo dessas promessas, para conquistar o voto do eleitor. E a nossa estada com as pessoas, é como eu falei, é informar elas aquilo que é direito dela. As pessoas, na sua maioria, não sabem. As pessoas não sabem. As pessoas acham que o vereador é como se fosse o prefeito. Ele manda fazer e está feito. Não é bem assim. Então, a nossa estada com essas pessoas é dar as orientações e também outras coisas que acontecem no município, né?
Por exemplo, um concurso público, a pessoa está desempregada, ela pode participar. Questão de saúde, a questão do, hoje vamos dizer, está sendo abordado, vamos supor, o Baleia Azul, então a gente leva um profissional para poder explicar sobre isso, de rede social, como evitar que seu filho seja vítima disso. Então, é trazer as pessoas à informação. Eu acho que informação hoje é o que vai fazer com que a gente consiga alcançar muitas questões positivas dentro do nosso próprio município. É levar a informação que é de direito delas. Infelizmente, o nosso tempo está se acabando, nós estamos chegando ao final de mais um programa Sala de Imprensa. Pedir que o vereador faça suas considerações finais, mas antes vamos agradecer os nossos jornalistas que participaram desta edição, Eliabe Vicente, da TV Câmara, Armando Gonçalves, do Jornal Fênix, e o jornalista Joel Miranda. Vereador, suas considerações finais e muito obrigado pela sua presença nesta edição. Bom, é agradecer, no início devia ter agradecido, foi delicado não agradecer, nem cumprimentei aqui os nossos amigos jornalistas, mas é dizer que a gente está trabalhando pelo município de Osasco, né? Embora seja eu de um partido, não estou trabalhando pela bandeira do meu partido, estou trabalhando pelo município de Osasco. E o que a gente espera é que as pessoas entendam isso, que a gente está para trabalhar pelo município de Osasco, pelas pessoas. E a gente vai levar a elas essa orientação, enfatizando aquilo que é de direito dela, aquilo que ela deve fazer, né? Porque tem suas obrigações também. E hoje em dia as pessoas elas esquecem das suas obrigações. Isso também é uma outra parte, né, que leva aí os problemas que a cidade tem em si. São as pessoas não saberem quais são as obrigações. Mas é isso, dizer que a gente está à disposição, meu gabinete está à disposição, e agradecer ao Eliabe, agradecer ao Armando, agradecer ao Joel, agradecer você, Rodolfo, pela oportunidade, e a todos que estiveram conosco na programação. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Até o próximo programa. Obrigado. Tchau, tchau.